É uma conversa, tá? Na verdade, assim, eu experimentei a coisa da pedagogia da performance em cada disciplina. Só que com a de vocês foram coisas bem mais pontuais e específicas, não foram coisas que abarcaram toda a disciplina. Então eu vou indo nesses pontos. O primeiro Sim. ponto foi quando a gente trabalhou. A temática era infância, né? O tema oficial da disciplina era infância. Aham. Então, eu trouxe para vocês umas experiências que a gente vivenciou para a gente aliar a teoria com a prática, né? Então, a gente vivenciou, ao longo das disciplinas, a gente sempre começava a aula fazendo jogos de roda, né? Jogos da cultura popular, que eram jogos que traziam essa coisa do resgate da infância. Então, isso era uma coisa. A outra coisa foram aquelas experiências que a gente trouxe de vocês trazerem um objeto da infância ou alguma coisa que Uhum. remetesse a uma memória e a gente foi trabalhando aquelas séries de jogos, dinâmicas. Então, como é que foi isso pra você nesse primeiro momento da disciplina? Tá. Em relação aos jogos no início, né, Isso. essa ambientação que você fazia, eu gostava muito, porque a gente entrava numa atmosfera que, como é que eu posso dizer? A gente já entrava num espírito como se a gente estivesse dando mesmo aula para crianças, ou relembrando como que era na nossa infância, quando a gente fazia aqueles jogos. Então, eu conseguia fazer essa relação, assim, desse momento, do meu corpo nesse momento, com uma memória minha e também com o que eu vou fazer também daqui a um tempo, né? Quando eu for professora. Então, eu sempre anotava os jogos, porque tinha jogos que eu nem lembrava mais que existiam, assim, Aham. e foi muito bom isso, assim, retomar esses jogos e pensar, nossa, isso também é teatro, isso que eu fazia, eu posso fazer isso quando eu for professora, então deixa eu anotar isso aqui para usar mais para Isso frente. é legal. E em relação ao outro jogo, aquele de levar memórias, né, eu tive um pouco de dificuldade, porque como eu não sou daqui, eu tinha poucas coisas aqui em Pelotas É, que me remetessem a quando eu era criança, né, ou a uma é. lembrança do passado, assim. Então, o que eu levei foi uma imagem, né, uma foto que eu tinha de mim pequena, mas ao mesmo tempo os meus colegas tinham bastante coisa, né, então a gente conseguiu fazer um jogo bem bacana, assim. Ai, não sei. Essa coisa do autoconhecimento, por exemplo, quando você falou que você fez os jogos e te resgatou um pouco da infância, e depois, tudo bem, nessa segunda questão, né, que você falou que você teve mais dificuldade, mas de Isso. que forma a vivência da disciplina tocou nessa questão do autoconhecimento? Acho que na forma da identidade mesmo, de eu perceber que isso que eu fiz na infância me remeteu a um sentimento de algo que eu estou sentindo agora na faculdade, né? Ou o oposto, né? Isso que eu estou fazendo agora na minha faculdade, que eu escolhi para minha vida, carrega algo Aham, que me tocou na infância. é, Que foi essa parte da ludicidade, essa parte do corpo humano, da relação entre pessoas, do trabalho em equipe, né? Que são coisas que quando criança a gente faz de forma harmoniosa e é, inconsciente, né? é. E sobre... Então, nesse Aham. sentido, assim, Apesar de você ter tido dificuldade naquela vivência que foi mais trabalho com os objetos, com as fotos, com as imagens, apesar de você ter tido dificuldade, mas você observou a experiência dos outros, o que que você poderia, por exemplo, comentar sobre o que você observou? Eu lembro, por exemplo, a mim me marcou bastante o caso da Marcia Monks, né? Ela trouxe uma foto de menino e ela falou que nunca tinha exposto aquele material e uhum, ela se sentiu livre, de certa forma, né? Era o segundo encontro da turma e ela expôs. Eu lembro que algumas pessoas, de certa forma, se despiram assim um pouco, né? E a sua turma tinha uma questão que era uma turma que ainda não estava tão aberta entre todos, né? Então, entre nós. o que que você lembra assim que talvez tenha sido marcante daquela experiência? O que me marcou foi a história da Carole também, né? Que É verdade. ela levou uma boneca, não me lembro direito. O que necessariamente ela levou, eu não lembro. Mas eu lembro que ela levou algo que remetesse a brincadeiras que ela tinha quando criança, assim, né? Que era um momento que ela não se dava bem com outras pessoas e ela resguardava muito a relação dela com ela mesma, né? É. Então, a relação dela, assim, foi uma coisa que me marcou. E também a do Gengis.
pela questão da homossexualidade, né, que ele levantou também, o quanto ele contar isso para os pais dele foi traumático. Então, eu acho que ao mesmo tempo que naquela turma a gente não tivesse uma relação muito próxima, isso não fez com que a gente se aproximasse, assim, agora a gente é amigo. Mas naquele momento a gente teve uma abertura e a gente teve uma confiança, porque naquele dia a gente se preparou para aquilo, né? Não foi de uma hora para outra. A gente se preparou para aquele momento. Então, naquele momento houve essa troca e a gente conseguiu confiar um no outro para contar coisas do nosso passado, assim. Sim. Sobre essa questão, a coisa da identidade, por exemplo, essa questão também enfim, do autoconhecimento que você falou a questão do Gengis-Khan da homossexualidade, e eu lembrei que isso, de certa forma, foi aparecendo também. Eu não tava pensando sobre isso, você me falou, e eu lembrei que quando a gente também foi discutir questão da juventude, aí eu trouxe um vídeo de um garoto, né, de 12, 13 anos, que tinha se apresentado no Altas Horas e falou sobre ter duas mães que são mulheres, e teve o caso da Marcia Monks, e acho que teve uma série de questões depois do Gengis Khan, mas teve vários momentos que apareceu nessa questão das identidades, né, ou das diferenças. Não sei se você lembra de mais algum, eu comecei a lembrar agora também. A Carole teve essa coisa também. Deixa eu lembrar aqui também. Teve essa questão muito próxima de identidade quando a gente fez aquele jogo, foi na parte da juventude, que era próximo ao do filme que a gente assistiu. Sim, o Line Game. Escritores da Liberdade, né, que a gente fez atividade. O jogo era o Line Game, aquele da... Isso. Então, aquele jogo, a gente também teve essa parte de autoconhecimento, porque a gente parou para pensar em coisas inconscientes também e falar assim, eu prefiro isso a isso, né? E também percebeu que os nossos colegas preferiam. Isso. Tudo bem que depois tomou um rumo mais cômico e a gente mudou o foco, mas no início teve essa relação de se conhecer e de conhecer o outro também, né? Eu lembro do Escritores da Liberdade, acho que foi um momento marcante, assim, da disciplina também, né? Quando o filme chegou, porque ele, de certa forma, foi linkando várias coisas que a gente vinha trabalhando, né? E esse paralelo entre uma professora, enfim, que era uma professora de literatura num colégio americano público, e como ela trouxe a arte, né? A literatura, a escrita, o contato. Eu não sei, quais links você poderia, por exemplo, fazer de trazer esse filme com as coisas que a gente vinha trabalhando? Se você acha que teve algum link ou não. Eu acho que teve, principalmente na questão de a gente depois se perceber enquanto futuros professores e com aquela energia que ela tinha no início do filme, né, e que a gente sabe que a gente vai encontrar dificuldades, a gente até levantou a nossa vivência no PIBID, né, que tava eu e o Gregory, que era no PIBID lá, e o Marco Antônio também, Isso. E a gente levantou essa questão, né, de que a gente até tá vivendo um pouco, mas a gente não sabe como realmente é, e a gente sabe que a gente vai enfrentar as coisas, mas ao mesmo tempo que a gente se prepara, a gente não sabe como vai ser quando acontecer. Quando entrar mesmo em sala de aula, enfrentar aquele tipo de problema, né? Então, acho que a principal, assim, coisa que a gente pode relacionar mesmo é isso, assim, como a gente está se sentindo agora, de estar se preparando, tá eufórico com isso, você é professora, né? O quanto a gente quer isso. E ao mesmo tempo a gente saber que tem todas as dificuldades e a gente vê isso no filme, né? Eu ia perguntar também a questão daquele trabalho que a gente fez que vocês fizeram na rua. O seu grupo era você, Kellen, Marco Antônio e Rui. Aí, naquele momento, a gente tinha encerrado... a gente tinha trabalhado mediação cultural. E aí depois a gente foi trabalhar o conceito de pedagogia do espectador, né? E aí a gente realizou essa experiência prática pra gente encontrar como é que uma intervenção, uma performance, ela pode funcionar, vamos dizer assim, simultaneamente como uma mediação cultural, né, mais contemporânea, ou seja, vocês como professores, como artistas, se colocando na rua para buscar uma obra como uma mediação cultural,
um viés mais contemporâneo e, ao mesmo tempo, brincando com essa coisa da pedagogia do espectador, que é deixar o espaço aberto para o espectador criar sua própria leitura sobre aquilo que vocês estão fazendo, de forma que não fosse algo impositivo. Aí eu queria que você primeiro falasse um pouquinho do trabalho que vocês criaram, como é que ele foi criado. Tá. Aquela performance que a gente fez, como é que eu posso dizer? Essa é uma parte delicada da nossa relação, Davi. Pode falar, mas eu quero ouvir tudo. Essa atividade em específico foi uma que a gente teve bastante trabalho, assim, para compreender o que a gente estava aprendendo com aquilo. Legal, mas isso é ótimo. Tô adorando já. A gente teve dificuldade em relação a isso. Então, quando a gente criou a performance, a gente falou, vamos fazer uma performance, porque ele tá pedindo uma performance e a gente precisa de nota. Então, a gente vai fazer uma performance. Essa foi o nosso pensamento no momento, né? Uhum. Agora eu entendi melhor o que aconteceu com essa sua fala do que quando eu realmente fiz. Entendi. Então a gente fez a performance da seguinte forma. A gente estava num momento de caos político, né? Então a gente pensou em colocar isso na nossa performance na rua. Ao mesmo tempo a gente pegou influência daquela moça que tu levou pra gente vídeos. Ana, eu acho. Ana Teixeira. Dela. Então, ela mesma. Aí a gente pegou a influência dela, né? E a gente pensou em levar cartazes e só escrito nos cartazes o que você diria e o nome a essa pessoa, né? E essa pessoa seriam o nome de 4 políticos, né? A gente colocou o nome do Bolsonaro, do John Williams, do Cunha, eu acho. Sim. E nem lembro do último. Não lembro mas também. Mas foram 4 nomes. Não, acho que foram só 3, porque estávamos em 4 e sempre tinha uma pessoa sobrando. Foram só esses 3. E aí a gente foi na cara e na coragem com esses cartazes, né, para ouvir o que as pessoas teriam a dizer para essas pessoas. A nossa experiência, a gente ficou muito feliz, né, com o acontecido, assim, foi bem... Tocou bastante a gente, porque é essa história, né? A gente saiu da bolha, a gente se permitiu ouvir as pessoas que estavam passando na rua, né? A gente parou no calçadão e era um dia que estava lotado, então muitas pessoas passavam, pessoas olhavam sem entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo muitas pessoas pararam e falaram algo pra gente. Desde você é um ladrão até Bolsonaro 2018... E, esse é o que fazia o BBB, então a gente ouviu de tudo, a gente realmente saiu da bolha e a gente ficou bastante feliz com o resultado, né? A gente tinha chego a fazer um vídeo ali no dia, sobre como foi, né? Só que a gente perdeu o vídeo depois, na câmera não tava com cartão de memória, então agora eu nem vou me lembrar, assim, de todos os casos que aconteceram e o que a gente pensou ali na hora. Porque já faz um tempinho, mas que me marcou, assim, que eu me lembre essa questão, né, de a gente ter se aberto para ouvir pessoas que não são da academia, que talvez nem saibam quem são os políticos mesmo, porque muitas pessoas falavam, né, que não sabiam quem era essa pessoa. Então, essa relação, né, foi boa pra gente nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, naquilo que eu te dizia, a gente não entendeu porque a gente estava fazendo aquilo na aula de pedagogia, sabe? Mas agora, com a tua fala, eu compreendi melhor, assim, nessa relação do espectador, né? Da formação do espectador. E foi uma coisa que, além de você, outros tiveram essa sensação, que não tinha um propósito? Não que não tinha um propósito, mas que era um propósito teu, porque a gente sabe que você é apaixonado por performance, que você fez isso a sua vida inteira, que você tinha os planos para o seu doutorado para isso. E não, pior que eu nem tinha. Isso aconteceu nas outras disciplinas. Mas isso, na verdade, nem tinha, na verdade. Isso veio depois. Mas é porque eu sempre fui de gostar de documentar tudo que eu faço. Então... Mas isso é uma coisa que veio como consequência, porque, na verdade, eu sempre fiz isso, sempre documentei tudo. Mas, na verdade, eu lembro também porque que era. Eu lembro que a Vanessa tinha conversado comigo que na disciplina de vocês tinha entrado um novo conteúdo, que era educação ambiental. E aí eu tinha pensado que a coisa da arte relacional, que por isso que eu trouxe a referência da Ana Teixeira, porque era uma linha de performance bem mais específica, que era esse contato com a rua, com a ecologia, com buscar
Enfim, e aí eu pensava que a arte relacional poderia ser um link legal para vivenciar essa questão da educação ambiental com uma perspectiva mais contemporânea, que não seja aquela coisa assim, jogue o lixo no lixo, que é uma coisa mais, enfim, careta, mais tradicional. Pensei que seria mais interessante e que poderia juntar essa proposta de vocês fazerem uma mediação cultural vinculada com essa coisa da pedagogia do espectador, mas interessante saber também que não foi compreendido dessa forma. Mas ficou um pouco forçado, por exemplo, a solicitação de pedir isso. Vocês não encontraram esse link, então? Foi isso? A gente não encontrou, realmente. A gente não encontrou o link. Entendi. Eu acho que a gente teve bastante problemas, né, nesse semestre. Porque eu acho que o final da disciplina também foi quando veio logo daquela paralisação. Então, eu acho que a gente teve que... A gente teve Foi a ocupação, não foi? Foi ocupação. Então, a gente teve ocupação, já era uma disciplina que começou com outra professora, né? Então, eu acho que quando voltou a gente teve... 3 semanas sem professor. A gente teve que terminar... As coisas às pressas e faltou realmente compreender esse exercício. Porque a gente teve que terminar 3 conteúdos grandes em 4 aulas só. Mas, entendi. Mas eu acho que vocês mergulharam na proposta, assim, talvez... Agora, mesmo não tendo compreendido, mas vocês mergulharam, né? Mas essa coisa de sair da bolha, isso é uma coisa legal, assim. Pena que com vocês... eu acho que, na verdade, isso só aconteceu com vocês, porque com as outras disciplinas foi tudo muito ligado com essa coisa essa coisa de experimentar mais, ousar mais, sair mais. Mas, tudo bem, vocês foram a primeira turma também, né? Então, acho que ela também tinha uma coisa ali que tava entendendo também como a coisa tava acontecendo. Mas essa coisa de sair da bolha é legal, assim, essa experiência de invadir a rua, assim, de levar o que vocês estão aprendendo dentro da sala de aula pra... como é que você vê isso? Talvez não tenha sido a primeira vez que vocês fizeram isso, né? Vocês já devem ter feito isso em outras disciplinas. Na verdade, a gente fez muito poucas vezes. Em disciplina mesmo, eu não me lembro, gente. É só apresentações de trabalhos já concluídos, né? Mas a ação, a atividade mesmo, ser na rua... E como foi isso pra você, por exemplo? O que isso te provocou como aprendizado? Além do que você já falou. Foi o que eu já disse, né, em relação de sair da bolha. Mas... Peraí, deixa eu pensar um pouco. Como foi pra mim levar esse aprendizado pra rua? Tá. O que isso te gerou em termos de aprendizado? Ir pra rua, voltar... Eu acho que pra mim não foi assim tão diferente, porque como eu participo de projetos e com a Ubuntu também, a gente já tinha uma troca bem grande com a comunidade, assim, não foi muito diferente, assim, não estava muito distante das coisas que eu fazia. Mas eu acho que essa atividade em específico, né, essa performance que a gente fez... Ai, meu Deus, o que eu fiz? Saiu aqui o seu vídeo. Foi sem querer. Tá, mas em relação a essa performance, mesmo a gente dando espaço para ouvir as pessoas e a gente não se manifestar, eu acho que não foi... não, foi uma troca, mas como é que eu posso dizer? Eu absorvi o que eu queria, porque as pessoas que tinham opinião contrária a mim, eu fazia cara feia e ficava quieta. Eu não falava nada. Então... Mas era o intuito, né? E eu ia perguntar mais uma coisa, que você tinha tocado no tema do PIBID. Agora, partindo para uma outra pergunta, que relações você conseguiu vincular da disciplina com as vivências, com o que foi visto, com o que foi falado, com o que foi experienciado da disciplina com a sua experiência paralela no PIBID, já que você estava fazendo PIBID também? Cortou um pouco, eu só consegui entender o finalzinho. Agora indo para uma outra pergunta, dentro de tudo que foi visto, falado e experienciado na disciplina de Pedagogia 4, já que você também estava tendo a oportunidade de fazer o PIBID, né, como uma atividade que é super interessante para a formação do professor, que vínculos você encontrou, ou o que a disciplina de Pedagogia 4 te ajudou com a experiência do PIBID? Que links você conseguiu fazer? Então, o triste foi que o PIBID, nesse período, estava caótico também. A gente teve pouquíssimas ações dentro da sala de aula. Então,
não teve muita coisa que eu consegui pôr em prática, né? Em relação, assim, não teve mesmo, porque Entendi. tava num período que a gente não sabia se ia acabar, se não ia acabar, a gente não sabia se a gente planejava ação, se a gente terminava relatório, se a gente largava o projeto, então era um momento no PIBID em que realmente a gente não estava com ações diretamente na sala de aula, então não tiveram coisas assim que eu podia realmente aproveitar para pôr ali no mesmo momento, né? Entendi. E a última coisa que eu quero saber era sobre aquele conflito, por exemplo, que teve depois daquela prova, que, enfim, aí gerou uma grande discussão, que foi super interessante, porque aí levou para um outro lugar, né, que já não era nem mais a prova, era o conflito que existia entre a turma de vocês, que talvez era alguma coisa que vocês já vinham carregando há um tempo, né, porque eu não testemunhei isso porque eu só testemunhei o período que eu tava com vocês. Mas aquele momento foi um momento que eu acho que a coisa soltou pra fora. E aí eu criei um espaço pra isso, de vocês falarem, já que aquilo veio à tona. E vocês liberaram. E parece que depois, na semana seguinte, aquilo já causou um equilíbrio maior entre vocês. Então, seria um pouco. Você comentar um pouco, assim, do que se vinha tendo e talvez o que tenha gerado essa abertura de vocês para, naquele momento, ter explodido e de certa forma, ter. Foi quase um momento terapêutico da turma, sabe? Pelo menos na minha visão, Eu tô assim. tentando lembrar o que aconteceu. Depois daquela prova escrita, que algumas pessoas se sentiram prejudicadas porque alguns faziam barulho enquanto escreviam, alguns não conseguiram terminar a prova toda, não conseguiram terminar de escrever a prova toda. E aí no final foram discutindo, só que depois, quando a gente viu, tava um já se atacando ao outro. E aí teve um momento que eu falei, vamos parar, então vamos, já que vocês vêm carregando isso, vamos liberar pra fora. E aí começou a vir. Vocês começaram a trazer coisa do passado, coisa do primeiro período, aí começou, vocês fizeram uma lavagem assim de roupa suja, muito grande. E Sim, a gente. aquilo pra mim foi um momento muito marcante, porque eu vi que vocês trouxeram pra fora algo que vocês não tinham conseguido liberar durante todo o curso e aquele momento assim soltou. E parece que a turma se resolveu, assim, foi talvez o momento mais marcante da disciplina, porque uma prova que era uma coisinha boba de nota virou a grande questão que existia entre vocês ali. Então, essa é uma característica da minha turma, né? A gente teve isso de novo no semestre passado, na disciplina do Ney. Teve um momento desse também de terapia de grupo, em que todo mundo estourou por uma coisa da disciplina e foi longe. E eu posso dizer, assim, desse momento, eu não lembro exatamente como foi, mas lembro como começou. Que a gente tem essa questão de não estar feliz com a academia, né? Isso. Como a gente é avaliado, em como as aulas ocorrem, e não estar satisfeito com o posicionamento dos nossos próprios colegas. Então, ao mesmo tempo que a gente exige alguma coisa, a gente sabe que a gente não cumpre os próprios deveres. Então, a gente tem essa relação de... eu sou... Eu falo num sentido bem triste, assim, nesse assunto, porque eu fico muito bolada mesmo com os meus colegas, e eu sempre falo isso, porque muitos dos meus colegas abrem a boca pra falar, mas não fazem o mínimo. E como eu sempre faço, eu fico muito brava quando tem esse tipo de discussão. Sim. Iniciada, por exemplo, por causa de barulho. Não consegui terminar a prova porque outra pessoa tava fazendo barulho. Então, eu fico bem brava. Mas em relação a esse momento de terapia, de grupo, de todo mundo estourar e depois aliviar, também nasce daí, né, de todo mundo tá com um pensamento parecido, todo mundo tá infeliz pelo modo como a academia caminha. E a gente só estoura, a gente não consegue chegar em lugar nenhum, né? Como aconteceu na sua disciplina, aconteceu agora no Ney de novo, e a gente não conversou nenhum, a gente só conversou ali no momento e passou. Mas, assim, é interessante isso que você tá falando, assim, porque é uma faculdade de artes cênicas, assim, que, sei lá, pelo menos a minha experiência foi muito interessante quando eu me formei, assim, é uma coisa que você estuda o que você quer. O que tá faltando, assim, pra você estar feliz, por exemplo? O que você acha que falta pra sua formação de professores que não te dá esse sentimento, assim, de felicidade? Assim, o que você... talvez pro currículo de formação de licenciatura, o que você sugere que você tem a sensação que não chegou até você, por exemplo? O que ainda falta pra você se sentir, enfim, completa curricularmente? Então,
mim, Juliana Caroline, Isso, é você. eu tenho menos críticas em relação ao currículo, assim, do que muitos dos meus colegas. E talvez seja porque eu não tenho muito conhecimento mesmo de outras faculdades. Assim, eu conheci o teatro realmente quando eu entrei para essa faculdade, né? Então, eu fiquei muito feliz com o currículo e os meus colegas, às vezes, têm muito mais críticas do que eu em relação a isso. Mas no que eu acho que deveria melhorar mesmo, em relação à falta de diálogo com as disciplinas que são obrigatórias, mas que não são ofertadas. Uhum. E a gente tem que ter horas de formação livre, por exemplo, 200 horas de formação livre, e muitas vezes não são ofertadas coisas no nosso próprio curso e em que a gente possa estar praticando. Uhum. E coisas que são falhas mesmo aqui, né? É uma licenciatura, então... E o nosso espaço é bem... Não tem uma estrutura muito boa. Então, muitas vezes isso prejudica uma melhoria no currículo. Uhum. Então, e o que você não teve que você gostaria de ter em termos, assim, para sua formação de professora de teatro? O que você não teve que você gostaria de ter? Talvez alguma... Por exemplo, você fala de optativa, mas que disciplina optativa, que é algo de diferente do teatro que você acha que seria interessante para você como professora de teatro? eu não tive... É questão de figurino, iluminação. Legal, figurino, iluminação. Então, coisas... Aí eles falam, é mais para bacharel, a gente tá fazendo licenciatura, essa é a desculpa, né? Mas não só isso também, mas a questão é que agora tá tendo de dramaturgia, vai ter esse semestre, mas a gente sempre tá na cultura europeia muitas vezes, né? Tipo, as aulas de teatro, história do teatro sempre foram. Então, uma crítica que a gente levantou também, já eu e os meus colegas, nessa relação de procurar a cultura que foi, assim, o teatro que rolou aqui, tipo, na América Latina. Uhum. Então, eu acho que nesse sentido um pouco também. Sim. É isso, é bem simples mesmo, porque com a sua turma isso, o que eu fui experimentando em relação à performance foi muito pouco, na verdade. Com as outras turmas é mais, com vocês era mais essas questões bem simples mesmo. E é isso, eu fiz com o Gregory, fiz com você e vou fazer com a Marcia Monks. E depois vou ver se a Carol é uma garota legal também, dentro das coisas que a gente veio trabalhando. Você lembrou do caso da boneca, que eu tinha esquecido, que é legal. Sim. Mas super, super obrigado então, Caju, te agradeço muito. De nada. Manda um beijo grande pra Fernanda também. Mando sim. E obrigada por ter vindo falar comigo. Então, espero ter te ajudado. Desculpa ser muito confusa. Eu adorei, foi ótimo. Foi muito bom. Então tá bem, Davi. Beijo enorme. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.